algumas coisas aí que são instruções sobre a construção e continuidade do TCC. Por que construção e continuidade? Algumas coisas que geralmente já foram trabalhadas, dos apontamentos até que eu vou ir mostrando, tem itens que, um exemplo, um grupo colocou, outro grupo não colocou. Aí a situação ficou até assim, tem grupo que está mais avançado, tem grupo que não. Então eu acho que vocês agora vão precisar olhar aí o trabalho, como é que está a situação e se organizar. Tá? Então, ó, algumas coisas que eu separei que estão faltando, hein? Olha aí, porque tem grupo que às vezes é um item só desse que está faltando. Tem grupo que tá. A gente. Não sei se vocês se lembram, mas na Copa do Mundo eles costumam falar sobre quando um grupo é muito difícil lá, vai estar Argentina, Alemanha, França, eles falam que é grupo da morte. E infelizmente acaba acontecendo aí também no TCC, que a gente costuma falar que tem um grupo da morte com uma situação complexa, porque teve grupo que copiou a mesma informação em tudo que estava ali da introdução. Eu não sei por que fizeram isso, que eu fiquei até hoje sem entender desde quando eu dei o feedback, mas vocês vão ter que arrumar e vão ter que fazer, porque se não tiver, vai ficar e vai ficar pendente. Tá? Então, ó. E até antes de eu começar a falar dos itens, eu separei aqui alguns pontos que são interessantes. Primeira coisa, que isso aqui é o beabá, né? Tipo, tá aprendendo ali o beabá, que seria o básico do TCC. Nunca no TCC nós usamos palavras na pessoalidade. Como assim, né? Na pessoalidade. Coloquei exemplo aqui. Espera aí que tem alguém com o microfone aberto, eu já resolvo agora, rapidinho. Pronto. Como assim, né? Que seria isso que eu estou falando? Exemplo, que tem que ser escrito na forma impessoal, tá? Exemplo. O seu trabalho ele tem que estar nessa linha que está escrita aqui, ó. Se eu vou escrever um texto acadêmico, eu preciso deixar em pessoal. E aí, olha aqui, percebeu-se uma crescente demanda no curso de administração. Eu peguei isso de um pedaço de um TCC. Com isso, pretende-se investigar quais motivos levaram os alunos a procurarem o curso. Era um TCC sobre, acho que era do vestibulinho que eles fizeram, tal. E aí, veja agora como que muitos, tipo, acho que de 7, 6, se não 7, tem partes aí escritas. Tem grupo que tem tudo escrito assim. O aluno pegou, ao invés de ele usar o percebeu-se, né, o percebe-se, sei lá, aí coloca percebemos, ou então nós do grupo percebemos. Então, onde está percebeu-se é o correto, porque você vai usar de forma impessoal, que é assim que escreve o TCC. Claro, que aí vai falar assim, mas eu nunca fiz TCC, tudo bem, se vocês não sabiam, agora sabem, ou se não lembrava, agora vai relembrar, porque vai ter que estar no padrão e sempre eu vou deixar, quando eu der o retorno no trabalho escrito, eu vou deixar de vermelho. Ou então eu não vou nem deixar, vocês vão ir passando até a hora que eu começar a colocar o i no trabalho escrito. Outra coisa que é o pretende-se aqui, ó. Aí o aluno vai lá, né, e escreve o pretendemos. Isso, às vezes, dentro do grupo, cada um ficou responsável por fazer uma parte. Aí eu começo a ver também assim, o 1.1 até o 1.3 tá no padrão. Aí do 1.4 até o 1.5 tá tudo assim. Aí do capítulo 2 tá misto, porque aí a terceira pessoa que foi mexer, ela parte colocou na impessoalidade, parte ela trouxe aí, né, para colocar aí o percebemos, escrevemos, procuramos, analisamos. Então,
Primeiro ponto que eu já queria falar, que faz até parte do beabá do TCC, é não usa o texto escrito na pessoalidade, tá? Claro que pode passar batido, ok, mas não usa, porque a partir do momento que você vai escrever o verbo e você já tem isso na cabeça, você vai parar de escrever ele, né? Igual tem aí que eu fui anotando em alguns muitos. Bom, deixa eu colocar esse print aqui no chat, que eu vou deixando até aqui, mas esse slide já está disponível para vocês, tá? Já deixei aí. Só antes de eu começar a falar aqui, ó, dos tópicos que são obrigatórios que estão faltando, eu separei alguns itens de atenção aí, porque eu olhei e falei, poxa, eles estão no DTCC e precisa corrigir isso, porque no PTCC isso aqui já tem que estar na cabeça. Atenção ao quadrado ou 2, né? A estrutura do TCC. Veja bem, isso também, eu acho que 5 grupos fizeram assim, 5 ou 4 grupos. Você só vai iniciar uma nova página, tá? Claro que aí pode ser que você estruturou o trabalho, como era o projeto, você foi separando página por página, beleza. Mas você agora, no DTCC, que é o como você vai entregar, só vai iniciar uma nova página, ou seja, você só vai lá dar o quebra de página, né? Quem não lembra a aula de aplicativo, Ctrl Enter dá o quebra de página, quando for um novo capítulo. Ok? Tipo, eu vou começar, eu tô lá, escrevi o capítulo 1, todas as etapas da introdução, vou começar o 2. Aí eu vou e dou uma quebra de página. Eu não vou pegar assim introdução. Aí eu escrevo lá um parágrafo, pulo uma linha, uma folha, e aí quando eu pular uma folha, eu coloco 1.1, delimitação do tema. Aí eu pulo outra linha, outra folha, escrevo lá um parágrafo 2, aí pulo outra folha, objetivo geral. Pulo outra folha, não. Nada de ficar pulando folha, porque aí o trabalho do bonito dá 30 páginas, que se você vai ajustar, não dá nem 5, né? Porque foi pulando, que chegou e caiu. Então, só inicia uma página nova, ou você vai dar uma quebra de página, quando for um novo capítulo. Lembra disso, tá? Isso daí que eu tô falando, passa mais ou menos. Eu acho que até tá aqui na sequência, mas enfim, ó. Tipo, capítulo 1. Dentro do capítulo 1, na mesma página, você vai fazer o 1.1. Se você tiver o 1.1.1, ele vai estar presente. Aí, quando você começar o assunto do capítulo 2, aí você vai começar em outra página. Então, vamos supor que esses aqui, ó, coube na mesma página. Então, você vai manter. Nada de jogar esse para uma, esse para outra e esse para outra, que aí você teria 3 páginas que, na verdade, seria uma. E aí o 2 vai indo na sequência. Tá? Deixa eu ver, eu acho que tá aqui, ó. Olha lá, eu coloquei mais escrito, né? Ó. Introdução. Todos os itens dentro do capítulo 1 vão ser corridos ali no texto. No máximo você vai dar o Enter, né? Você vai dar o espaçamento ali do Enter, mas vai colocar. O 2 vai seguir a mesma ordem, o 3. E aí, quem tá com isso aqui até fora, eu acho que eu escrevi, mas olha lá, porque eu deixei até bem resumido. Eu fiz uma folha, a parte de orientação, e mandei também o trabalho de volta, porque algumas coisas eu fui alterando. Como, por exemplo, espera até eu ver um negócio, se está aqui, nesse meu como, por exemplo, que não está, mas eu já lembrei. Vocês têm que olhar o manual do TCC. Um detalhe aí que na aula de aplicativos já tinha até citado disso. É claro que a aula de aplicativos já tem 1 ano atrás, né? Ninguém lembra. Mas suponha que essa coisa torta é uma folha aí com o ventilador balançando. O seu trabalho, seguindo aí as normas que está escrito no manual, ele não pode chegar lá e ter uma margem que você quer. Tipo, não, eu sou ninja do Word, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar a margem aqui, ó. Eu só vou escrever aqui nesse pedaço. Então, aqui vai ficar a margem sem nada e pronto, porque eu resolvi fazer assim da minha cabeça. Negativo. Tiveram trabalhos que eu alterei, tem trabalho que está errado ainda. E até por isso que eu estou falando, porque quando eu mandar o arquivo do trabalho em si, é porque eu fiz alteração. Se você usar aquele seu antigo, vai continuar com erro. Então, a regra é 3 centímetros à esquerda
Ok. 3 centímetros em cima. Ah, saiu ruim aqui. Aí do lado, 3, 3, 2, 2. Isso tá no manual. É que o pessoal não costuma olhar o manual. Essa é a regra. E aí tem trabalho que, tipo, tá começando mais perto do meio da folha, tem trabalho que tá mais rente à margem. Essa regra é porque, né, claro, no presencial, muitas vezes em faculdades, tá, o trabalho ele é impresso, ele é encadernado, então você dá mais espaço à esquerda, que é onde você vai aí colocar aqui, né, o negócio de encadernar, ou seja, encadernar naquela capa dura. Algumas faculdades pedem aí. Beleza? Anota isso aí, que isso aqui, ó, é sobre margem. Está escrito no manual, mas muitos trabalhos não se atentaram. E além da margem, um outro ponto, eu vou até colar o link aí do site do TCC da escola. Na verdade, está aqui no slide. Um outro ponto que eu acho que eu não coloquei aqui nessas atenções, que não é até o 3, na verdade vai até o 4, é a questão do espaçamento entre linhas, certo? O espaçamento, ó, ele é de 1,5. Vou mudar de novo aqui para não ficar tão escuro para vocês. Espera aí. Ó, é de 1,5. O que é 1,5, professor? Vai, aqui tá aqui, ó, vamos supor, uma linha. Quando você dá o espaçamento de 1,5, a outra linha fica fácil de você ler, porque não vai ficar tudo espremidinho juntinho, e também tem ninja, né? Eu acho que aqui no de vocês eu não vi isso, mas eu já vi aluno fazer isso. Ele dá o espaçamento de 2,5. Aí, tipo, é uma linha aqui e a outra é lá embaixo. Ele dá um baita de um espaço para gerar mais linha. Anota isso também aí. O espaçamento é de 1,5. Vou até colocar aqui, ó. Alguém quer falar, pode falar. Deixa eu ver quem levantou a mão. Ah, não consigo ver quem levantou a mão. Ah, Jéssica. Oi, Jéssica. Voltando à parte do capítulo 1 rapidinho, mesmo que esteticamente fique feio, não precisa fazer a quebra de página? Sim. Você vai colocar na mesma coisa corrida. A não ser que, tipo, ficou lá, vai, 1,3, ele ficou sozinho e o texto caiu na página de baixo. Aí você dá um enter ali e joga ele para baixo. Mas nada do que fizeram, que chegou lá, escreveu nem meia página, jogou o negócio para outro lado. Aí escreveu nem meia página, jogou para outra página. Entendeu? Aí sim, tipo, ficou lá ele sozinho embaixo na folha. Vamos abrir aqui a tela aqui preta. Ficou. Ai, pronto. Vai, ficou ele aqui sozinho, ó. Embaixo aqui, na última linha lá que era possível, 1,3. Aí ficou aqui e o texto todo desceu para a próxima folha. O texto está todo na outra. Aí você pode dar um enter aqui e jogar ele para baixo. Mas Beleza. fazer igual fizeram, que foi. Tá aqui o 1, aí só tinha um pouquinho de texto. Aí o aluno foi lá, começou uma outra folha com 1,1, escreveu um pouquinho de Não, texto. agora eu entendi, obrigada. Beleza. Voltando, parará. Bom, então espaçamento e a margem, que não tá aqui, mas também eu vi muito erro, tá? Isso é coisa básica de olhar o manual, porque tá no manual. Atenção 3. Gente, esse aqui vai deixar vocês espantados, talvez, ou talvez vocês sabiam, mas, tipo, vamos mandar assim para ver se é perceptível ou não. Pera aí. O sumário, se você usar o sumário automático, facilita a sua vida. Contudo, existe uma regra para fazer o sumário automático que a gente até explicou no primeiro módulo, mas eu deixei um vídeo aqui no final disso para poder vocês também se atentarem. Tinha sumário, eu pegava o trabalho, tal, via lá, a maioria dos trabalhos tinha observação já até na capa ali, e aí você apertava para atualizar o sumário, ou você clicava, e na verdade, quando você atualizava, ele vinha um monte de informação que não era a informação que era para estar no sumário. Então, os sumários também precisam ser revistos. Ah, mas eu quero fazer o sumário manual. Tudo bem, só que se você fizer manual e você acrescentar qualquer coisa,
Ou você jogar em outro Word e ele desformatar, vai ficar errado seu sumário, tá? Ó, é necessário usar aí a técnica do automático para poder tudo que você escrever e você lá em cima, quando atualizar o sumário, ele vai deixar certinho nas páginas certinhas. Tinha sumário que eu atualizei todo o corpo do TCC, desde a introdução até lá o final, que aí tinha trabalho que era cronograma, o final, tinha trabalho que era referência, acho que só um ou dois colocaram a referência, mas enfim. Ele apareceu no sumário o corpo inteiro do trabalho. Ou seja, eu tinha dois trabalhos escritos, porque um trabalho estava no sumário, aí quando começava a introdução, repetia a mesma coisa. É a questão de formatação, título 1, título 2. Quer ver? Deixa eu jogar aqui nessa tela do PowerPoint. Não sei se vocês lembram, que também eu não sei aqui nesse meu PowerPoint se ele vai me mostrar. Mas no Word, aqui nessas partes de cima, ele aparece lá, título 1, título 2, tal. E aí você formata. Se é capítulo 1, você formata como título 1. Se é 1.1, você formata, né? Ó, é por nível, né? Se é só um, aí você vai lá e vai clicar ele como título 1. Se é 1.1, ele é título 2. Se é 1.1.1, ele é título 3. E no sumário ele entende isso e ele organiza para você. Agora, se você jogar tudo como título 1, seu trabalho inteiro vai aparecer no sumário igual apareceu. Esses são 3 pontos que, na verdade, viraram 5, né? Com a margem, com o espaçamento, que são coisas assim, bem do início do TCC, ou coisas que já tinham que estar ok, mas que já fica aí para vocês verem, porque eu já deixei anotado isso, tá? Esses itens de atenção, pode até, se o trabalho de vocês vai para avaliação da monografia, já ter aí apontamento. E além disso, eu vou começar a entrar nos tópicos aqui, que eram os tópicos que eu ia falar da introdução, e vocês vão ver algumas coisas ou alguns erros também que tem, que são coisas de PTCC. A Jéssica quer falar de novo ou ficou com a mão levantada? Ai, desculpa, esqueci de abaixar. Não, tudo bem. Beleza? Continuando então, hein? Ó, tópicos aí da introdução. Foi. Primeira, delimitação do tema. Eu acho que todos aí têm escrito a delimitação, ou menos um que não tem. Mas na delimitação é a parte de falar o contexto, né, sobre o tema, sobre a sua proposta, sobre o que você está pretendendo aí estudar, certo? Porque eu vi também que teve um grupo que o que estava lá na delimitação, ele colou no outro tópico, igualzinho, sem mudar nada. Apesar de ter coisa que você está escrevendo, você fala assim, nossa, mas isso é igual que eu escrevi em cima. Que fica, né, com outras palavras, ou fica num outro foco, mas a delimitação é você contextualizar o cenário. Então, olha só, eu deixei um exemplo aqui de um TCC que seria sobre a gestão do estoque. E aí, no trabalho, eles colocam falando sobre a importância atual do... Peraí, que eu vou mudar a cor da caneta, senão vai ficar ruim. A importância da boa gestão, ele dá uma introdução àquele tema que ele está trabalhando. E até, ó, se você observar, ó, ele coloca torna-se, que são também aquela questão da escrita, as questões de escrita. Tá? Então, a delimitação é uma abordagem prévia aí do assunto que vai ser trabalhado. Geralmente, aqui, como a gente está no online, até isso é um pouco mais difícil de acontecer, mas geralmente quando uma pessoa vem olhar o seu trabalho e tal, quando ela pega a sua introdução, ela tem que entender do que ela vai ler. Ou se seu trabalho está lá, vamos supor, no site da escola, está postado lá para as pessoas poderem consultar. Ela vai querer pesquisar sobre administração de recursos humanos. É na introdução que ela vai saber se vale a pena continuar lendo o seu trabalho ou não, porque é ali que está, de uma forma sucinta, de uma forma clara, explicando
o que é que se trata, se é pertinente aquilo que ela busca ou não. Por isso que é importante vocês se atentarem na delimitação. As que tinham problema eu escrevi. Outra coisa, que aí eu coloquei também em alguns, é que o objetivo geral e o objetivo específico não deve colocar em tópico, em texto contínuo. Talvez por montar o projeto, aí vocês deixaram em tópico, mas é em texto contínuo, porque no trabalho a gente não separa a introdução assim, vai indo tipo A, B, C, D, E. Não, é uma coisa só, é uma coisa corrida. Então, quando eu coloco texto contínuo, quer dizer que você não vai separar tipo A, B, C. Você vai fazer um texto onde você vai linkar. Geralmente o objetivo geral é uma coisa só, mas o específico você pode ter mais de um ali, e aí você vai linkar um com o outro no seu texto. Até deixei aqui, ó, para relembrar aí quem não se lembra sobre o que é o objetivo geral. O geral, ele é uma coisa mais ampla, né? Tipo, é uma meta ampla do que você quer atingir. Vamos supor, vou pegar aqui o do endomarketing. Eles querem implantar o endomarketing e tal. Então, o uso lá da estratégia do endomarketing visando aí a melhoria interna da empresa. É geral. É ele que vai indicar o que realmente vocês querem fazer. Então hoje eu acho que até o aluno quer pegar o trabalho e criar uma ferramenta dentro do assunto. Então, no objetivo geral, ele vai colocar isso. Ou ele vai colocar que vai melhorar lá as questões internas através do endomarketing. E no específico, que é quando ele detalha, é o como você vai fazer para atingir o geral. Aí sim, ó, você vai detalhar. Então você vai colocar que vai usar a ferramenta tal para aplicação do endomarketing, vai fazer pesquisa. Não, o objetivo, tira a pesquisa daí, você vai fazer a aplicação da ferramenta com objetivo específico, vai estudar a empresa tal, e aí tudo isso vai dar base para vocês chegarem e a pessoa vai ver qual é o problema que você identificou, que claro, né, você teve um objetivo, mas porque você identificou um problema, e a hipótese que é a solução. Acho que menos um grupo aí, mas os outros tinham essa parte do objetivo. Tinha um grupo que estava também, só que bem confuso, que eu tinha colocado. Outro ponto que vocês mesmos, ao mandar o arquivo, eu acho que não viram que estava assim, pergunta norteadora, que seria o problema, né, a problematização. Mas não tinha pergunta. Se é pergunta norteadora, cadê a pergunta? E aí eu até coloquei algum comentário para algum grupo quanto a isso, ou para uns 2 ou 3, porque na problematização é aquele problema ou é aquilo que você vai investigar, o que você vai fazer aí a aplicação, ou o problema que você percebeu. Um exemplo. Eu vou pegar uma coisa que aconteceu até hoje. Estava fazendo um estudo, uma análise sobre a questão de embalagem e tal, para não danificar o produto. Então, assim, qual era o problema que eu tinha? O problema era produtos sendo danificados, sendo entregues, e aí o objetivo geral, evitar perda de produto ao envio específico, pesquisar o mercado, trazer aí embalagem que acabe mantendo o produto, e aí, se eu fosse fazer uma pergunta quanto a isso, eu podia até colocar como fazer uma entrega eficiente sem que o produto seja danificado no transporte. E aí colocava lá o ponto de interrogação. Então vocês podem até colocar um contexto aí nessa parte, mas no final vem com a pergunta, tá? Tem até o exemplo, né? Como a administração pode reduzir os custos do processo produtivo. Beleza? Identificou o problema ligado a isso, no final pode pôr a pergunta. Já a hipótese, ela é a resposta para o problema. Eu sei que vocês não fizeram nessa ordem. Até um detalhe interessante, deixa eu ver aqui se alguém colocou alguma coisa. Mas até um detalhe interessante, boa noite, Andresa, é que a hipótese ou o problema aí, eles são linkados um com o outro. Mas vocês podem ter feito na ordem que vocês fizeram, tal, que eu vi que colocaram em ordem diferente. Mas não pode esquecer
Porque assim, se o seu problema lá, igual eu acabei de falar, era a questão dos itens transportados estavam sofrendo avaria ou estava tendo problema, a minha hipótese ela é uma suposição, um apontamento aí de uma solução para aquele problema. Se eu estou falando que o problema era o transporte, por que a minha hipótese vai falar que o meu sistema do computador, tal, eu vou buscar sistema de computador que vai ajudar a melhoria das entregas? Sendo que o problema não é a entrega, o problema é a embalagem em si que está gerando o problema de perda. Um exemplo até simples aí para vocês verem. Até mesmo, ó, se eu pegar aqui a primeira problematização, como a administração pode ajudar aí a reduzir os custos do processo produtivo, a minha hipótese, ó, ela seria como se fosse uma resposta para aquela pergunta do problema que passou. Olha lá, a utilização de controles operacionais do processo produtivo podem repercutir na efetiva redução dos custos de produção. Então, eu dei uma resposta para aquilo que eu tinha perguntado. É claro que aí, né, dentro do decorrer do trabalho, você pode até verificar uma outra situação, tal, mas uma coisa tem que casar com a outra. Nada de começar a colocar um negócio, aí você coloca outro que não tem nada a ver com aquele primeiro, e você termina de um terceiro que também não tem nada a ver com os outros dois. Então tem que tomar cuidado. Teve apontamento que eu fiz. Isso aqui é aula de PTCC, tá? Até essa aula aqui, aula que eu vou dar no PTCC. Essas partes aí, amanhã eles vão construir o objetivo, mas eu estou relembrando porque são os tópicos obrigatórios. Deixa eu ver onde eu parei aqui, até de colar o print. Tá, não colei nenhum desses prints. Eu vou até voltar para colar. Não sei se a Fernanda está acompanhando só os prints, mas eu vou até ir deixando aqui, porque o slide está disponível também. Porque isso aqui não era para estar sendo apontado. Era para estar certo. Tem grupo que eu até deixei a observação que o PTCC em si, basicamente, para mim, eu não vejo como um PTCC. Eu vejo como um rascunho. Bom, e aí esse aqui foi o último, então a gente vai partir para a justificativa, que a justificativa também está muito confusa, muito complicada. Pronto, foi. Olha só, quando eu crio uma justificativa, eu estou falando tanto, né, eu como aluno, para o professor, para o avaliador, para as pessoas que vêm ali assistir meu trabalho, o porquê da escolha daquele tema. É quando eu vou defender que aquele tema realmente ele é um tema bom, que aquele trabalho é possível de ser colocado. Eu vou convencer as pessoas de que aquilo que eu escolhi é uma coisa pertinente à minha área que eu estou estudando. É o momento de eu defender a minha ideia. Até deixei essa atenção aqui embaixo, ó, que ele subiu primeiro, que é o momento de eu defender a minha ideia. Então, por que eu decidi focar naquilo? Qual é a relação do meu tema com o meu curso? Tem grupo aí que não colocou, hein? Não colocou essas coisas, não colocou citando a relação do que vocês aprenderam, estão aprendendo e aprenderão. Eu até deixo, quando é o PTCC, o plano de curso. Entra no site da escola lá, tá lá, curso de administração, tá lá, plano de curso. E eu olho, eu falo para os alunos olharem. Vai, o meu trabalho, vou pegar aí o delas que é do Canva. Onde que eu vou ver Canva dentro do meu curso? Tem relação lá com planejamento empresarial, tem relação com marketing, tem relação com DMN. Agora no terceiro módulo, pode ser aí a matéria de gestão financeira e econômica, porque entra a questão de custo financeiro, contabilidade que tiveram. Então, pode ser que tenha relação. Marketing institucional, que teve no semestre passado. Então, também eu preciso colocar, que é o que vai aparecer aqui, ó, nos próximos tópicos, que eu separei até um por um. Na relevância, o que eu preciso colocar? Porque o tema é importante de forma geral, de forma ampla, para a administração. Por que eu deveria seguir esse tema? Então, é de forma ampla, é a relevância. Não é para repetir o que você colocou na delimitação. Claro que pode ter coisa parecida, até porque é o seu tema, que você não deve ficar fugindo do assunto, mas não copiar e colar. A pertinência
qual é a relação do tema com o curso que você está fazendo, tá? Igual eu falei das matérias aí. É diferente da relevância, porque aqui é para administração de forma geral, já aqui é como o curso técnico tem relação com o seu trabalho. Na faculdade, até ontem eu comentei com vocês na aula de EAP, então várias matérias lá de direito. De repente você quer colocar aqui uma pertinência que você não vai estudar, e aí não vai ter relação, não é, tipo, não justifica o seu trabalho, você escolheu aquilo, ou igual eu falo, que eu já citei de aluno, que quis colocar coisa de farmácia, que não tinha nada a ver com gestão, dentro do TCC dele, e aí teve que reajustar. Esse é o momento de reajustar. A aplicabilidade seria, aqui está escrito logística, tá, mas é administração, seria assim, o que o profissional de administração pode fazer aí relacionado ao tema na prática. Por exemplo, a Jéssica pode, como técnica em administração, implantar processo de controle, processo de acompanhamento da produção, usar técnica lá do Kanban, técnica do 5W, 2H que vocês aprenderam, para poder evitar o desperdício. Ou evitar lá a questão dos custos altos. Pegando aquele exemplo passado aí, hein? Então é o momento que vocês vão entender o que realmente você pode fazer. Eu posso ajudar a empresa no planejamento, criando um plano de negócio. Posso ajudar a melhoria lá da imagem institucional da empresa. Posso ajudar no endomarketing. Tem um lá que é sobre seleção, né? Um trabalho que é sobre seleção. Então eu posso auxiliar a empresa a melhorar o seu processo de seleção através de ferramentas. É a aplicabilidade, é aquele momento que isso tudo, até uma pausa aí, isso tudo da justificativa, se vocês viram as apresentações, pitch, TCC, lá, banner, vocês devem ter percebido que isso não aparece lá. Pelo menos na maioria não aparece. Mas o porquê é interessante, isso faz parte da estrutura, tá? Mas é porque é interessante você ter isso na cabeça. Se pega um avaliador e o cara fala assim, pô, mas isso daí é de administração, o que o profissional de administração pode fazer? Você já fez escrito a justificativa, você sabe do que ele, como é que você pode dar a resposta para ele. Então, é toda uma preparação para você poder defender o seu trabalho. Então, por isso precisa ser feito de uma forma correta. Por isso que eu estou parando aqui, né, para falar disso nesse momento inicial. Deixa eu ver que vai aparecer alguma coisa aqui a mais, não vai? Apareceu. A viabilidade também, ó, presta atenção na viabilidade, que é o último da justificativa. É o que eu preciso identificar. Eu preciso de recurso extra para poder colocar o trabalho em prática? O trabalho é possível que eu faça? Já teve grupo que, para fazer o trabalho, tinha que gastar uma fortuna e a empresa estava falindo. Então já não era viável. Já teve grupo que eles queriam colocar um controle lá do que era vendido no supermercado, e o supermercado tinha, acho que 4 caixas, era pequeno de bairro, acho que era até da área continental. E o cara não tinha um sistema que integrava tudo lá. Então, peraí, você pode até fazer a proposta, mas não vai ser possível de ser colocado. Lembrando que tem que ter o produto no final, né? Você tem que entregar para a escola. E aí já fica difícil. Então, se algum desses itens aí tiver fora, tiver faltando, eu coloquei até lá no feedback, mas que vocês já vão aí ajustando conforme foi agora falado. De novo, hein? Se eu pegar fizer aqui, ó, que eu falei isso até para Francis. Se eu fizer uma analogia aqui, um cronograma do PTCC, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aqui em fevereiro, a galera já escolhe o tema, objetivo, problema e hipótese. Aqui em maio, a galera já faz, março, a galera já faz a justificativa, já tem prévia. Chega aqui, ó, faz a relevância socioambiental, faz a metodologia, já tem organizado aí o referencial teórico e
aqui, no máximo, aqui já tá com o cronograma e tal, e aqui na última, eu já jogava os caras para apresentar em banner. Então, eu sei que vocês têm o tempo aí de vocês, tiveram problemas com feriado, né, que ano passado foi uma desgraça, e sempre tinha problema na época da aula, mas agora é o momento de ajustar e todos do grupo se dividir, se organizar para poder fazer. Eu vou só voltar para tirar o print do que eu não tirei aqui, porque senão vocês vão ficar com o trabalho incompleto, defasado, sei lá como é que a gente pode chamar, uma vez que por isso que a gente até recomenda de quando vai escolher o grupo já certo com aquelas pessoas que você vê que realmente as pessoas vão ajudar, que vão trabalhar, porque senão vocês acabam concentrando às vezes em um, em dois, e as pessoas têm os afazeres tal, e não conseguem aí dar conta. Continuando, até aqui, a Thaís que entrou aqui deu boa noite, Thaís. Eu estou só falando de tópicos que eram obrigatórios de compor aí, ou que para a introdução eles são obrigatórios, então agora é o momento de vocês já irem olhando. O 6, que é a relevância socioambiental, eu vi aí que também a maioria colocou, mas não todos também, hein? Olhem aí, porque nem todos colocaram, tá? É aquela contribuição que o seu trabalho vai propor ou vai apresentar, tanto para o meio ambiente quanto para a questão social. Citei, eu acho, para vocês na aula passada, o grupo que ganhou lá o da logística lá, que foi o melhor, elas tinham uma contribuição social, porque foi feito uma associação para mulheres que dava suporte. Aplicaram uma ferramenta super fácil, 5S, que é mais a melhoria de filosofia da empresa em si. Então elas pegaram lá ambientes que estavam desorganizados, tal, fizeram uma fala com o pessoal, organizaram e socialmente o trabalho delas, por ser em uma ONG, né, em uma associação, ele tinha uma contribuição porque ia ajudar no atendimento das pessoas. Claro que pelo que eu vi aí, o de vocês é focado para empresas, tal, para negócios, mas o trabalho de vocês também pode ter. E aí eu vi que vocês associaram as ODS, beleza. Até lembrando que o critério que a gente tem percebido nestes últimos anos da Unisantos para a Bolsa é o critério do que seu trabalho vai ajudar aqui nesse número 6, na parte social, na parte ambiental, o que seu trabalho vai contribuir. A Unisantos tem pego muito nisso, a Unisantos. Então é esse aqui, quem não tem precisa fazer. Eu vi que muitos usaram a ODS 8, eu acho. Oi. Eu levantei a mão, mas acho que você não viu. Não, eu não consigo ver, porque nesse computador que eu só consigo ver uma tela. Então, falando desse tópico aí da ODS que você falou, para a gente linkar o nosso trabalho e tal, com a contribuição que vai ter. Você deu o exemplo aí do pessoal que fez com a ONG. Só que, tipo assim, fica muito difícil para a gente associar nesse formato, entendeu? A gente não está podendo ter acesso aos locais, né, por causa da pandemia, e outra, a gente vai apresentar para vocês de uma forma remota, também não vai ser presencial. Então fica faltando, sabe? A gente não consegue dar liga nisso aí. Eu, pelo menos, acho isso, principalmente no meu trabalho. Entendi, mas aí vocês podem buscar junto às empresas, fazer uma entrevista online, usar forms, mandar lá uma entrevista por e-mail, sei lá, nem que seja por vídeo. Claro que não dá para colocar aqui, né, no trabalho, mas por vídeo já é uma forma de você deixar registrados os apontamentos. Então, só me lembra o seu tema, que eu fui falando todos, eu acho que eu falei o seu já, né? Sobre a ergonomia. Por exemplo, da ergonomia, a contribuição que vai ter não é aí, né, ambiental, mas é social, ligado à questão da saúde dos colaboradores das empresas, até o impacto, de repente, pegar um estudo aí que isso gera lá na frente para a vida do trabalhador, que pode gerar afastamento e tal. Então, ele faz parte, porque ele acaba contribuindo.
E pela ODS também, que vocês foram colocando aí, né? Eu só não me lembro agora daquela que fala da parte do econômico, trabalho digno lá, também acaba entrando, o Jéssica. Né, o nosso acaba em 2, pelo que eu estava verificando, assim. Mas é mais pela forma como a gente vai passar isso, entendeu? Porque como a gente não consegue linkar né, fisicamente, né, o nosso a nossa proposta, né, com o produto que a gente tem que entregar, então fica difícil a gente passar para vocês essa ideia. Acho que essa é mais a dificuldade que a gente vai ter agora, né? Entendi. Não, mas aí você vai ter que ver do trabalho essa questão do apontamento, igual eu falei. Tipo, não precisa ir lá, mas você vai entendendo que o trabalho que você fez, ele vai ter determinada contribuição, e essa contribuição você pode só colocar escrita, não precisa demonstrar, igual elas foram lá e fizeram foto do antes e do depois, a aplicação tal. Mas você concorda comigo que um trabalho bem estruturado, ver um resultado físico, ele é bem mais satisfatório, enche os olhos, né? Sim, sim. Ele Mas enche os olhos e por tudo conta da mais. pandemia, a gente já sabe, até desde o ano passado a gente falava, dessas restrições que os trabalhos terão, né? Porque às vezes a empresa não abre para a pessoa ir lá, ou às vezes a pessoa não pode ir até a empresa por questão de saúde. Aí a gente tem que ir ajustando aí, ou adequando. Mas o de vocês vai por essa linha que eu falei, ligada à questão da saúde, ou até você pode, na hora de, sei lá, complementar o texto, procurar uma pesquisa que fala de afastamento. Não sei se você conhece alguém da área de segurança do trabalho, mas tem lá várias pesquisas. Eu acho que eu até tenho um TCC que eu estou falando disso, A porque... professora Jéssica me mandou umas coisas para a gente também, ela faz Ah, parte também lá no... Eu não sei em que hospital que ela trabalha, mas o pessoal de ela também dá, enfermagem. ela entende bastante disso também. Não, mas é um TCC que eu da faculdade ano passado que eu ajudei, e ele fala justamente É sobre a qualidade? não, de questões de Ah, tá. afastamento de funcionários que existe lá. Eu acho que até pelo Ministério da Saúde, as estatísticas, Ministério do Trabalho, na verdade, tem lá também. Me lembra aqui depois que eu vou encaminhar, porque eu tenho que procurar aqui na pasta. Beleza, obrigada. Beleza. O 7 que eu não falei, deixa eu ver, peraí, o chat, porque senão eu não consigo olhar. Na verdade, se vocês colocarem no chat, meu celular ele vai dar uma notificação. Agora, se levanta a mão, ele não me mostra, mas pode falar, não tem problema. Ó, o referencial teórico, eu acho, bom, eu não lembro hein, totalmente, mas um trabalho só tinha, um ou dois. E aí começa, Esse daí né? foi bem difícil de entender, viu? Então, vou falar dele agora. Por que só um ou dois que tinham? Ele é uma preparação para o que vocês vão produzir, que eu até coloquei no final das observações, que é o capítulo 2. Ó, ele até está perto do final, mas ele é uma preparação para isso aqui, ó, para revisão bibliográfica, que é a parte onde é o corpo, onde vão ficar aí as teorias, tal, do trabalho de vocês. Então, vamos falar dele aqui, ó. O referencial, ele é assim, vou pegar aí, né, vou vender meu peixe, hein? Vou falar do Canva, do empreendedorismo e tal. Aí você pode citar que vai se basear no meu livro lá, que eu falo de empreendedorismo, porque tem lá os conceitos, a abordagem está relacionada à temática. Ou seja, você vai pensar nos principais autores que vocês vão trabalhar e que vocês vão trabalhar, não é só chegar assim no Google, autor que fala de ergonomia. Aí você pega lá, sei lá, uns 300. Esses aqui, ó, são os principais que falam do assunto. Aí quando a gente vê no seu corpo do trabalho, que é o que eu vou falar lá do capítulo 2, não tem nada. Você fala, mas por que você não colocou? Não, é porque eu achei na internet, mas eu não achei o livro, eu não tenho o livro. Então tem que ser assim. Se você vai construir a sua parte do capítulo 2 teórica falando do que é Venato, aqui nesse tópico 7, o que a Venato vai ter que aparecer. Você vai falar do livro dele, por que contribui, por que é importante. Lembrando que, até aproveitar aqui o compartilhamento de tela.
Ó, nesse canal aqui, vocês Léo, posso têm... interromper de novo? Pode, para só mostrar, ó. Vocês têm aqui, ó, livros para apoio. Eu sempre tenho... É que quando eu subo ele direto aqui em arquivos, vocês não recebem notificação. Mas eu sempre que tem livro que eles me mandam, eu subo aqui, ó, para vocês. Então, ó, tem alguns que estão em inglês, mas dá para copiar e traduzir. Tem outros em português, tem de gestão de pessoas, de logística, de startup, liderança, empreendedorismo, ó, teoria da administração. Esse aqui é um dos mais importantes. Vou até copiar aqui o link, que todos vocês eu coloquei para falar sobre administração no começo, que seria tipo 2.1. Esse livro tem tudo. E tem também ligado aí a, por exemplo, endomarketing, a questão do trabalhador, que aí do seu TCC, Jéssica, que lá ele fala do Taylor, como que o Taylor percebia isso, as lesões do trabalho. Então tem aqui nesse livro, ó, vou colar o link dele, mas ele está disponível. Pode falar. Agora eu esqueci a pergunta. Eu estava falando dos temas, ó, dos livros aí, como usar e citar aqui. Vai pensando, se lembrar, você fala. Então, turma, mas se alguém tiver dúvida, pergunta também, hein? Esse referencial teórico é o momento que você vai falar assim, este trabalho baseou-se, né? Não vai colocar o nosso trabalho se baseia, que eu acabei de falar disso aí uns slides atrás. O presente trabalho ou este estudo se baseia na obra Teoria Geral da Administração, de Adalberto Chiavenato, onde o mesmo aborda lá sobre, sei lá, a evolução das empresas, aborda sobre a administração nos dias de hoje. Tem vários livros do Chiavenato, na verdade. E aí você constrói esse referencial teórico, pelo menos aí com 3, tá bom? Pelo menos 3, que eles vão compor o resto aí, né? Tipo, a estrutura da parte teórica. Porque muitos, vocês podem até ver isso daí que eu coloquei. Eu não coloquei só assim, ó, começa aí com a administração. Eu já coloquei qual é a estrutura que vai ter. Ligado, claro, ao seu tema. Por exemplo, o tema que fala lá do Canva. Elas podem falar do livro do Chiavenato, que é a teoria da administração. Pode falar do Dornelas ou do Dolabella, que fala bastante coisa de empreendedorismo. E eu não lembro outra coisa que eu tinha colocado lá. Mas você vai usar esse referencial baseado naqueles autores. Aqui é só um resumo sobre o porquê de usar o livro, qual é a contribuição. Aí a parte da teoria vem depois. Pode falar. Lembrei. O que você está falando aí agora, tudo que a gente tipo, não pôde colocar no planejamento. Porque eu me lembro de ter conversado isso com a professora, e ela disse que, principalmente nesse tópico que você está falando, da gente linkar o nosso trabalho com a administração, que era só para dar né, na montagem do PTCC que ela pediu para a gente, era só para tipo, ter no mínimo umas 2, 3 linhas comentando, não explicando assim, especificamente o link entre a administração e o tema que a gente escolheu. Então, nesse trabalho, a gente já pode fazer isso. Eu estou vendo que é muito mais específico do que o que a gente já tinha montado. Você vai complementar aí, na verdade, porque existe uma diferença que até os alunos, eles às vezes confundem, por isso que eu até falei. No 7, você só vai citar, ó, os autores, né, e os livros e as obras que vão ser utilizados, e você vai falar o porquê. Um exemplo, o autor, vou pegar outro aqui, o Sutherland, que ele fala do Scrum, que é uma metodologia que está sendo bem usada. Ele contribui porque no presente trabalho o Scrum é a base para a construção dos processos inovadores, tal. O autor aborda as variações e a evolução do conceito. Ou seja, você explicou por que você usou aquele autor como base. Por que só 3 principais? Não precisa você pegar todos, porque às vezes você vai pegar do site, que já é uma coisa que o cara já falou em outro livro e alguém leu e foi lá e colocou no site.
Então, são os 3 principais. Até essa parte, acontece em alguns momentos, tá? De o aluno colocar, às vezes, o mesmo autor, só que em livros diferentes. Também pode ser, não tem problema. Que eu acabei até de lembrar, deixa eu voltar lá onde eu estava, que o Chiavenato, na verdade, ele tem uma editora, né, gente? E o Chiavenato, ele... Como que ele faz? Ele, tipo, escreve livros na área de gestão, mas não é só teoria da administração. Ele tem teoria da administração, ele tem uma outra lá que é cartas para o jovem administrador ou para o futuro administrador. Ele tem teoria do RH, da administração, evolução da gestão de pessoas. Então, se o seu trabalho tem relação com isso, você pode citar lá o Chiavenato 3 vezes e cada um dos livros dele vai contribuir de uma forma. Eu não vejo problema, tá? Aqui não tem aqui outros do Chiavenato, mas eu tenho também. Ah, tá aqui, ó. Gestão de pessoas aqui do Chiavenato. Então é você olhar. Eu vou dar mais dicas quanto a livros para vocês verem também outras formas que vão ajudar aí a salvar. Ó. Você não precisa pegar o livro, é igual eu falava para os alunos na escola. O aluno levava e falava, meu Deus, uma semana eu não vou conseguir devolver o livro porque eu não vou conseguir ler. Fala, calma, você não precisa ler o livro inteiro. Você vai aqui, ó, uma dica aí, né, para quem não costuma observar aí os livros. Deixa eu tirar aqui a caixinha. Ó, tu chegou aqui no sumário. Meu trabalho... tá aqui embaixo o zoom. Meu trabalho vai falar sobre como aplicar pessoas numa organização. Então, eu vou falar de administração, de gestão de pessoas e de aplicar. Então, eu posso falar de administração no livro lá do Chiavenato sobre teoria da administração. Posso falar aqui também nesse aqui, ó, do gestão de pessoas, novo papel desse setor. Eu me baseio nele, aí eu vou olhar aqui no sumário, se no sumário tem as partes que me interessam, ó, aplicando pessoas, tá aqui. Então, opa, já posso usar, eu dou uma observada, vai eliminar o seu trabalho, porque imagina de você ter que ler, ó, são 500 e... são 489 páginas. Você não precisa ler 489 páginas. Você só vai ler a parte específica daquela temática ou daquilo que você está trabalhando. Mesma coisa se você pegar o outro também é gigante, aquele outro livro. Quando eu dava aula na faculdade, eu até indicava para os alunos usarem para fazer TCC, um monte de coisa. Cadê? Aqui, ó. Você quer falar de um assunto, você vai focar só naquele assunto. E claro, né? Não esquece que você viu que esse livro ele tem relevância, ele contribui para o seu trabalho? Maravilha. Aí você não pode esquecer que depois, quando você vai construir o capítulo 2, você vai precisar usar aí os conceitos que eu vou explicar hoje. Ele é bem pesado, porque isso aqui é grande, gente. Esse aqui... Depois eu vou até tentar ver se eu comprimo ele. Tem um site que reduz o tamanho do PDF. Ó, aqui, ó, ele fala como a administração começou, ó, os primórdios. Isso aí pode compor o trabalho de vocês. Só nisso aqui, até já pegando o gancho aí do capítulo 2 nosso aí, já vai aí para umas 10 páginas a mais, tá? Aí ele começa a falar, ó, do Taylor lá, da evolução, ó. Quem está trabalhando com a parte de RH aqui também tem a questão das relações humanas, ou tem aqui mais para baixo a escola, ó, comportamental. Oi. Mas, assim, essa parte que a gente for colocar não pode ser uma cópia exata do livro, né? Não, calma, quando eu chegar no capítulo 2 aqui, eu vou falar disso também, porque também eu peguei um plágio aí, até eu percebi, não pela escrita, mas eu percebi pela formatação, que estava fora da formatação, eu percebi o plágio. Vamos avançar aqui então nesse aqui do 7. Universo de pesquisa. Eu também não me lembro de ver em muitos trabalhos. Se eu vi em 1 ou 2, foi muito, tá? Esse tópico 8. Universo de pesquisa é você escrever ali onde que se passa, qual é o cenário. Aí eu faço até aqui uma pergunta aí para vocês. Eu vi já tem ou vocês ainda vão estudar e não tem a empresa? Porque enquanto vocês pensam aí,
Nesse universo de pesquisa, seria tipo uma apresentação da empresa que você vai aplicar o trabalho. Então, eu vou aplicar na Casas Fala de Bahia. novo, porque cortou aí o que eu estava falando, deu uma cortada aí legal, a gente não, Tá. não Ó, escutou direito. não, pode ser a internet, porque na outra turma cortou. O universo de pesquisa, pode ser que tenham aí, acho que só 2 ou 1 que fez. Você vai citar qual é o cenário da empresa, onde que se passa, qual é a situação dessa empresa, é tipo uma caracterização da empresa. E aí eu falei assim, para vocês responderem, se já escolheram a empresa ou se ainda não tem, porque eu não vi ninguém colocar a empresa. Pelo menos eu não lembro de terem colocado empresa onde vai ser aplicado o trabalho. Porque imagina um leitor que foi convidado para assistir a banca, o cara não manja nada da administração, por exemplo, ou então ele não conhece aqui, vamos pegar o fiel barateiro, que a gente aqui da região conhece, né, de São Vicente, mas uma pessoa que é de São Paulo não conhece o fiel barateiro. Então, no universo de pesquisa, se você vai fazer um trabalho sobre determinada empresa ou sobre o fiel barateiro, você vai contar a história, quantos funcionários tem, você vai fazer um panorama para que a pessoa ela entenda qual é a situação da empresa, ou qual é o cenário, tá? Porque isso também precisa estar aqui, onde é que se passa, na cidade de São Vicente, ou se passa, vamos supor que tenha 3 lojas, se passa só em uma, se passam nas 3, precisa deixar isso daí também colocado aqui. Deixa eu ver aí o que vocês fizeram. Oh, o áudio está cortando. A conexão. Cortou, beleza. Bom, mas tá de volta. Ninguém colocou nada, vocês não tem a empresa, isso? Pode responder, gente. Ó, ainda não escolheu, então já tem que escolher. Então esse aqui, esse tópico 8, vai ficar pendente, porque não vai ter como fazer enquanto não tiver empresa, né? É interessante de ver para aplicar, o pessoal. Várias. Claro que o do Pet Walk lá, por exemplo, já dá para fazer, porque é a empresa que vocês estão criando aí e tal, já tem a praça, né, que é o lugar, então vocês já podem fazer. Agora vai o da ergonomia. Não sei se a Jéssica já pensou em algum lugar, mas acredito que existam aí várias empresas que Pensar sejam já aí. pensei, difícil é chegar lá. Então, tem que conversar, que sejam receptivas. Ó, a Thaís também colocou que não. O grupo do endomarketing lá, também pensar. Vocês têm que lembrar que o trabalho vai ficar enriquecido, tal, quando vocês começarem a aplicar. Um exemplo até aqui, ó, do mercado de trabalho, lá que é aquele que vai usar as ferramentas, tal. Pega uma empresa, fala para eles, fala, olha, a gente pretende fazer um estudo, tal. Nem que a empresa já aplique, de repente você já tem ali, né, o resultado, tipo a empresa que está aplicando. Esse aqui da pesquisa de mercado também dá para fazer. As empresas fazem isso. Você pega a loja de bairro, não precisa ser lá, vai lá na C&C ou no Sodimac. Não, vai em loja de bairro. Aquela loja lá do Zé, que era pedreiro e começou a vender material de construção e agora ele vive com a lojinha dele. Vê se ele faz pesquisa, se ele procura o concorrente. Você começa a dar uma cara para o seu TCC, tipo, ó, vai ser aplicado assim, e aí você já facilita até para gerar o produto. Então, vocês precisam já resolver para poder nascer esse tópico aqui, tá? Lembrando que tudo isso, apesar de estar o 8, de estar o 9, é tudo parte do capítulo 1 da introdução. Que eu estou falando, quem chegou depois, porque vários tópicos estão faltando ou estão incorretos e são tópicos da introdução, que é do PTCC. Metodologia. Eu vi também, o pessoal aí colocou. Alguns que tinham coisas para ajustar ou para acrescentar, eu também escrevi. Que tem aí a parte dos instrumentos, né, que vocês colocaram, eu vi aí muitos também fizeram, que aqui nesse caso, peraí, que eu acho que eu repeti a metodologia com esse daqui, né? Haha, eu esqueci de mudar, gente. Mas a metodologia são os meios utilizados. Depois eu arrumo aqui. São os meios utilizados para vocês
construírem o trabalho. Quando a gente fala de meios utilizados, eu estou falando de uma pesquisa em campo, sei lá, eu vou fazer uma pesquisa em campo, eu consigo ir até a empresa e falar com eles. Vou fazer uma pesquisa de forma online, vou usar aí pesquisa telematizada através de recursos eletrônicos. Vou fazer pesquisa bibliográfica, que todos terão isso. Então, também a metodologia, a pesquisa bibliográfica, ela vai compor, ela vai fazer parte, tá? Então, vamos supor, professor, mas eu quero fazer só usando o site. E aí eu já falei que tem que colocar o livro, né? Então você pode citar que vai usar o site, mas também citar que vai usar o livro. São os meios que vocês vão fazer. E aí aqueles instrumentos que estão lá colocados. Quem está com aquilo incorreto, eu coloquei observação, tá? Aqui só o texto, mas é porque eu dupliquei o slide e não mudei o texto de baixo. Eu acho que acabou aqui porque veio um cronograma, ó. Deixa eu ver aqui se alguém colocou alguma coisa. Tá. Voltando. E parece que tem pouco aluno na reunião, hein? Ou muita gente foi reprovada, porque só tem 21. Deus do céu, hein? Voltando. Eu sei que essa semana vão entrar 6 alunos no segundo módulo, mas no terceiro eu acho que a escola não recebeu nenhuma inscrição para vaga remanescente. Tem bastante. Depende, né? Tinha aula que o pessoal não entrava, mas está aqui. Tipo o Giovanni, que às vezes sumia. O Vitor, que eu acho que estava trabalhando. A Andressa também, que não era sempre que aparecia. Aí tem 3 a mais aí, quase. Bom, beleza. O Thiago não está aqui. Não sei se o Thiago está no terceiro módulo ou não. Mas vamos lá. Eu já até avisei para a Francis para ver isso daí, porque a gente fica pendente, né? Se isso trabalhar em grupo, como é que vai ficar a situação? Cronograma. Acho que eu não colei o cronograma. Colei? Não. Cronograma, eu vi também que, sei lá, 70% fez. Aproximadamente aí. Eram 7 trabalhos, né? O cronograma, vocês, até visualmente, fica melhor de construir usando esse modelo com os meses tal, e vai marcando lá o X do que fez. Aqui o exemplo é igual do de vocês. Vocês começaram lá em agosto, né, na verdade, e aí vocês foram construindo, delimitação tal. Teve grupo que só trabalhou em outubro, não teve nada antes, nada depois, eu achei estranho, não sei se o grupo foi desfeito, e aí, tipo, nasceu em outubro, mas depois em novembro e dezembro não fez nada. Então o cronograma ele tem aí que abordar esses tópicos. Ó, até aqui que a gente está falando agora, vocês estariam, né, no 11, tá? Que o PTCC ele acaba praticamente aqui no 11. A partir do 11 entra o DTCC, por quê? O P é o planejamento é a introdução. Depois a aplicação, a pesquisa teórica, ir lá em campo, tal, gerar o produto, o resultado, entra no 12 e no 13. Então, quem não tem um cronograma tem que fazer, tem que ajustar e construir aí ligado de fevereiro a julho, se bem que pelo cronograma que está lá, o calendário, começo de julho as aulas vão acabar. Eu acho que o TCC é até no final lá de junho, a apresentação, mas precisa colocar para deixar isso organizado, que é aí o último tópico da introdução que compõe aí o PTCC e que eu achei pertinente. Ó, a gente gastou aí 1 hora praticamente, porque não adianta eu começar a falar dos tópicos do DTCC se esses tópicos aqui estão travados, né? Beleza? Que eu vou começar a falar de coisa nova agora, porque pelo menos eu, no DTCC, eu entendo que isso é novo, mas isso aqui já é velho, mas para muitos pode ser ainda que não seja novo, ou que seja novo, pode ser. Alguém quer perguntar aí? Podemos ir para o capítulo 2, que eu coloquei observação no capítulo 2 aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Mais ninguém? Letícia? Enzo? Oi. Quer falar? Tudo bem? Como vai? Dúvida? Tá entendendo?
E aí, nada, só deu oi, tudo bem, oi. Tá bom. Tô Então eu entendendo sim. Amém. Espero que arrumem. Bom, então beleza. Você pode prosseguir. Ah, obrigado. Thaís colocou. Então agora, essa parte aqui é o que a gente teria que se preocupar no DTCC, tá? Então vai ajustar o que passou e vai começar a construir. É bom ganhar que está em grupo, é bom, então já divide, ó, você arruma lá os tópicos da introdução, que vai aí praticamente até esses 10 pontos que eu falei, e o outro começa a visualizar aí o que é para fazer no capítulo 2. Capítulo 2, me deixa até quebrar essa gravação em duas partes, para ficar até melhor depois para vocês poderem acessar.